Oi, gente, eu sou a Alice. E eu sou a Valen. E a gente tá aqui pra falar sobre o primeiro episódio da 7ª temporada de Riverdale. Gente, chegou esse momento e eu confesso que eu amei. Você gostou? Eu gostei. Eu acho que foi exatamente o que eles prometeram, né? Vamos fazer uma coisa anos 50, meio breguinha, e eu adorei muito. Eu senti que eles trouxeram muito essa essência de filmes dos anos 50, assim, que é um pouco brega hoje em dia, pra série. Ficou bem classudo, eu achei. E eu acho que tem uns momentos bem caricatos. Muito! Eu gostei muito. Por exemplo, pra mim, um bem caricato é quando a Verônica chega na sala de aula. E aí toca uma música. Uma música, tipo... E aí vem subindo assim de baixo. Exato, a câmera, assim, Super. tipo, muito caricato mesmo. Super. Adorei. Eu espero muito que, enquanto eles estiverem nos anos 50, continue bem assim, né? E eu achei que foi muito o que você falou no outro vídeo, que é uma vibe meio camp, assim. Sim. É pra ser brega de propósito, e tá tudo certo. Camp, eu não sei definir muito bem, mas é realmente esse brega que eu acho que dá a volta. Ele meio que fica legal. Tipo White Lotus, aqueles ricaços com as mansões e tal, eles eram meio camps, é meio que exagerado, né? Brega, mas dá a volta e fica chique. Não sei como. Sei lá. Sim. Algo por aí. Algo por aí. Beleza, o que tá acontecendo em 1955, Bom, então? muitas coisas estão acontecendo em 1955. Recapitulando, né? Caso você não tenha visto o nosso vídeo de expectativas, você que tá a gente meio... acertou várias A gente acertou várias coisas. Você tá meio perdida, aí você tá meio... Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Todos eles voltaram pra 1955, depois que o cometa Bailey bate lá em Riverdale. Eles são transportados... Bailey. O Haley é o de verdade. É isso. É por isso que eu... É isso. Eles são transportados pra 1955 e eles voltam a ser adolescentes na escola. E aí, a gente tem algumas dinâmicas um pouco diferentes. Então, a gente tem a Beth como a garota certinha e tal. Não é muito diferente. Não é muito diferente, mas ela namora com o Kevin. Que isso é bem diferente, no caso. É bem diferente. E sabe uma coisa que eu reparei? Nada de poli. Tiraram esse desvio da vida dela. Exato. Caraca. Então, a gente tem a Alice e a gente tem o... Hall Cooper. Esse é outro que tá sempre na lista de chamada de Riverdale pra garantir ali um dinheirinho, né? Porque ele é canadense, ele mora lá do lado já. Então eu acho que eles pensaram, gente, custo de produção pra trazer esse homem, pra fazer uma diária é pouquíssimo. Rapidinho, ele vem paga o Uber dele, ele vem, ele cola aí rapidinho, total. Família bonitinha ali nos Coopers, né? E os dois continuam sendo donos de conglomerado de mídia, né? Não donos, mas apresentadores de TV, né? Inclusive a própria Beth, ela é a editora-chefe do Blue and Gold, que é o jornal da escola. Isso é curioso, né? Porque então, nessa temporada, a gente sente que meio que a base dos personagens se mantém bastante, mas às vezes tem alguma mudança ali muito drástica, né? Que no caso dela é ela namorar o Kevin, tipo, essa é a uma mudança dela. Assim como na Cheryl, tá tudo bem parecido, só que a uma mudança é que o irmão dela agora é o Julian e não o Jason. Mas enfim, vamos chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas então eu achei interessante que não tenha Polly, porque isso também me faz pensar um pouco sobre a história da Alice e do Hall, que talvez seja diferente. E a Polly não existe e o Jason também não existe. Exato. Né? Tipo, os dois precisavam um do outro. Ai, que almas gêmeas. Fofos, né? Fofos. Ficaram juntos, inclusive, no além. Bom, aí a gente tem o Art, assim como no mundo real, ele então perdeu o pai dele, só que o pai dele morre na Guerra da Coreia. Isso. Né? E aí ele mora só com a mãe dele, e a mãe dele... É bem mais preocupada do que na vida real. Porque a mãe dele na vida real é meio Nossa, a mãe dele larga ele morando sozinho, foi trabalhar linda, incrível. Não, ela é tudo. Sua carreira mesmo, gata. Entendeu? Conheceu uma outra moça, deu uns beijinhos, tipo, ela é perfeita. Total! Mas nessa aqui ela é tipo, ai meu Deus, eu vi um acidente de carro de um moço famoso, você não vai mais sair de carro. Achei interessante que ela é um pouco diferente, então, nesse caso. Mas o Art continua sendo o Golden Retriever que ele é, né? O labrador humano que ele é. Sim. O Art, ele tá meio mais parecido por enquanto, né? Talvez a gente vá descobrir outras coisas mais diferentes. Principalmente porque no momento que a Verônica aparece na escola, ele já tá tipo assim, quem é essa mulher? Apaixonadíssimo, juro. Nunca confiei num homem que fala, ai, é que eu ainda não encontrei a garota certa até agora. Tinha uma bandeira vermelha aqui, ó, assim, ó. Chega! Red flag. Vamos com calma, vamos com calma. E eu achei uma coisa interessante, que o Jug, ele tá narrando, como sempre, né? O Jug é nosso narrador, porque ele é o único que se lembra das coisas até o momento. E ele menciona nada de Red por enquanto. E ele deixa isso claro, só que a gente viu no trailer que ele aparece. Então, será que o Red vai ser uma peça-chave pra eles conseguirem voltar pro futuro? Eu fiquei bem encucada com isso, porque... E o Red, no trailer, ele aparece meio encucado, ele aparece meio... O que tá acontecendo, né? Ele aparece meio confuso. Então, eu não sei se em algum momento o Red aparece e ele vai trazer resposta. Porque o que
parecer um pouco nesse episódio é que o Jughead ele não conseguiu criar um plano infalível do Cebolinha dele, né? Não. Pra fazer a galera voltar pro futuro. Porque ele fez a tentativa dele, né, de trazer gatilhos de memórias. A cápsula do tempo que eles tinham enterrado, de fato, existia. Eu achei isso muito curioso. Eu achei isso muito louco. Como é uma vibe meio... É meio multiverso, né? Tipo... Total. Lembra que a gente falou no outro vídeo que a capa era do roteiro negócio... parecia tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Esse é o episódio que chama Don't Worry, Darling. E essa é muito sobre multiversos. E realmente a capa parece meio que vários o pôster do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que é um filme também com multiversos, assim. O Roberto gosta das referências dele, né? Total. Mas enfim, então a gente vai ver ali um pouco da dinâmica dessa nova vibe deles ali, né? Inclusive a gente vê o momento que a Verônica chega pra conversar com todos eles. Gostei muito dessa cena, porque dá pra ver exatamente a vibe de todo mundo. O Julian e o Art já competindo pela atenção da Verônica, que eu tava tipo assim, meu Deus, qual é o mais tóxico nessa relação? Sim. Não sabemos. A Cheryl tentando ser rainha da escola, só que ela é muito mais... Qual é a palavra? Ela é muito mais puritana, assim, né? Ela tá muito mais fechada nela mesma, eu acho, né? Obviamente ela não tem todo o desenvolvimento que a gente viu da Cheryl, mas mesmo assim, ela também não é aquela Cheryl da primeira temporada. Então, eu senti muito que a Cheryl, o figurino dela tá mostrando muito quem ela é nessa temporada, com a existência do Julian. Então, se a gente for lembrar lá na primeira temporada de Riverdale, quando tava ela e o Jason, eles se amavam muito, o Jason agregava na vida dela, enfim, ela amava ele, era até estranho. E, tipo, a Cheryl era bem estranho. Era bem estranho. A Cheryl, ela tinha uma relação muito difícil com a família dela, né? Com os pais dela. Mas o Jason era meio que o porto seguro dela. Super. Né? Ele era uma pessoa que apoiava ela, que amava ela independente. E ela fala muito isso, tipo, por isso que a perda dele foi tão traumática pra ela, né? Super. E nesse caso não ficou muito claro como é a relação dela com a mãe, né? Porque a mãe dela aparece rapidinho só pra dar umas revistinhas, pareceu fofa, ao que tudo indica. Mas com o Julian... Não, a gente nunca confiou na Penélope. Não. Mas com o Julian, dá pra ver que ele é bem tóxico com ela. Que ele é esse irmão que fica puxando ela pra baixo, dando umas indiretas... Bem diretas, na verdade, umas diretas, dando né? uns tapas na cara dela, enfim, não literal. E eu percebi que o look dela, tipo, ela é zero Cheryl Bombshell, né? Tipo, ela mal usa batom vermelho, gente, nesse episódio. Então isso eu achei muito um símbolo de que ela realmente tá enrustida. Sim. E que fofura o momento que a gente vê a Beth com a Toni, né, trabalhando juntas e tal no jornal, indo pedir ajuda pra Cheryl e a Cheryl dá umas olhadinhas assim pra Toni, sabe? Bem pânico. Ela fala, tipo, quem é você mesmo? tipo assim. E eu achei muito legal que assim que ela conversa com a Toni e a Beth, aí elas resolvem fazer ali aquele plano delas, né, pra ler o poema. Inclusive eu chorei horrores, tá? Chorei baldes nesse episódio. A gente vai chegar lá, mas eu chorei muito. Eu achei muito sutil isso. Eu achei elas tão inteligentes. Achei elas muito inteligentes. Então elas vão lá pra fazer esse plano delas, né, e a Toni poder ler o poema pra escola toda. E aí, quando a Cheryl vai falar com a secretária, que ela fala, então não, pode deixar, eu faço tudo e tal. E aí depois ela faz um trus, que é tipo bem a Cheryl que a gente conhece. Então é meio que tipo assim, o caminho dela pra ela ser quem ela é de verdade é ela conhecer a Toni. Lindas. Que lindo. Nossa, eu também não tinha pensado nisso. Meu, muito linda. Ai, tô arrepiada até na perna, meu Deus do céu. E eu gostei muito dessa diferença também aqui, que a Beth e a Toni se encontraram e estão trabalhando juntos, né? Porque nesse episódio a gente teve bastante essa temática que pra mim foi surpreendente, que foi eles tratarem sobre essa tragédia que aconteceu nos anos 50, que foi o assassinato desse menino que chamava Emmett Till. Inclusive, no fim do ano passado, agora em 2023, eu não lembro direito, saiu um filme sobre isso, justamente sobre a trajetória da mãe do Emmett Till, tentando, e eles mencionam bastante ela nesse episódio, tentando explicar pra todos os Estados Unidos, pra todo mundo de lá, tipo, a tragédia que tinha acontecido com o filho dela, e bem isso mesmo, né, dela mostrar pros jornais as fotos do que aconteceu com o rosto dele, né, porque ele foi assassinado por o marido e o irmão, né, da pessoa que ele supostamente flertou, supostamente ele assobiou pra alguém, enfim, ele flertou com uma mulher casada, branca, e aí a família dela foi lá, achou que tinha o direito de assassinar o menino. Sim. Absurdo. Então foi muito surpreendente, né, que eles trouxeram toda essa temática pra ser o pano de fundo dessa 7ª temporada. Eu não tava esperando isso. Que inclusive parece bastante com aquele episódio Tabitha tá pulando em...
em várias realidades. E aí ela vai pra uma realidade que também tem toda uma questão racial. Sim, que tem a questão do Green Book, Exato. né? Que é quais são os restaurantes dos Estados Unidos que aceitam pessoas pretas e são um ambiente seguro pra elas. Olha, eu não lembrava disso, é verdade. Então, assim, o Roberto já tinha trazido esse tipo de coisa e a gente elogiou muito nesse episódio, porque foi uma coisa que eu gostei bastante. Então eu acho que é muito legal ele ter isso, porque seria muito fácil também ele ir pros anos 50 e falar, tudo bem, vamos seguir do realmente jeito que um mundinho fofo, lindo, onde não tem nenhuma questão. Mas não, ele trouxe a guerra da Coreia, por exemplo, né? Trouxe toda essa questão racial. Inclusive, acho que no começo tem uma narração do Jug, né? Que ele até fala, é bom que as pessoas vão perceber que os anos 50 não eram tanto essa época perfeita como todo mundo fala, então... É verdade. Rola um negócio. E é bem o momento que, tipo, o Art, o All American Boy, tipo assim, Total. o White All American Boy tá lá, tipo, colocando a jaqueta dele e descendo as escadas para pegar o carro dele, sim, sabe? Tipo, aí... era pra ele que a vida era fácil nos anos 50, exato, charmosa. Exato. Porque realmente rola um saudosismo muito grande até pra gente, no Brasil, em relação aos anos 50 dos Estados Unidos, né? Exato, é muito maluco isso. Existe essa visão, né? E principalmente eu acho que nessa questão estética, que era esteticamente muito agradável, entre aspas, né? Porque quando você vê as pessoas falando sobre os anos 50, principalmente lá nos Estados Unidos, é muito... era todo mundo branco, porque os negros eram excluídos e ficavam em outros lugares. Sim. E aí todo mundo, tipo assim, as mulheres eram super donas de casa e faziam tudo que o homem queria e cuidavam da casa. Que é o Don't Worry Darling, exato, né? O filme que é o nome desse episódio. Super, né? Exato. Então... E eu acho até uma autocrítica pro Roberto, porque ele é muito viciado nessa estética. Ele que trouxe essa estética pra Riverdale mesmo, Riverdale se passando em 2000 anos atuais. Enfim, nos anos atuais. Muito louco, né? Eu gostei bastante. Eu gostei. E ele que escreveu, mas ele não dirigiu esse episódio. Ele não faz tempo que ele não dirige. Mas normalmente o primeiro episódio ele escreve pra garantir ali, que a gente perdeu agora o nosso brasileiro. Ai, né? sim. É verdade, gente. A gente já até entrevistou o Gabriel Correia, que foi diretor e produtor de Riverdale, mas ele saiu dessa pra melhor, ele deve estar fazendo outras coisas. Ele foi fazer outras coisas. Então, infelizmente, normalmente o Gabriel seria alguém que dirigiria um episódio desse, assim. Com certeza, sim. Mas enfim, voltando aqui pra história. Então a gente tem todo esse pano de fundo e isso traz muito, principalmente a Toni pro foco, assim, das coisas, né? Ela foi bem protagonista de uma maneira séria, né? Sim. Não foi, assim, um pano de fundo tipo, meio flertezinho, adolescente. Foi uma história séria, sabe? Então, por mais que eles sejam adultos que voltaram a ser adolescentes, até que teve um pouco de seriedade no meio dessa adolescência. E eu gostei muito que a gente tenha a Beth como uma garota muito consciente, né? Então ela tá ali, tipo, ela ouve a Toni, ela acredita na Toni, ela quer dar o espaço pra Toni, né? Pra ela poder contar, enfim, a experiência dela e a história que ela quer contar. Então eu acho isso muito legal. E tem um detalhe muito rápido que o Art comenta, tipo assim, eu vou pedir então pra Beth mexer no meu carro. E, tipo, a gente vê o Art mexendo no carro dele, mas quem é mecânica realmente é a Beth, entendeu? E assim, né? Uma loucura nos anos 50. Exato, chocante, né? Chocante, né? Enfim. Super. Eu sinto que é algo que talvez encanta a Verônica, né? Também, esse lado realmente até um pouco mais desconstruidão do Art, assim. Mas enquanto a gente tava tendo toda essa história mais séria, né, e tudo mais, do lado do Art, ele tava literalmente competindo com o Julian pra ver quem é que ia ter a atenção da Verônica. E assim, né, tratando a Verônica como uma interesseira que vai querer ficar com quem tem o melhor carro, quem é mais e tal. Tanto que no final, né, quando a Verônica meio que dá um bolo nos dois, ela fala, será que eu quero vazio ou que tem um conteúdo? Ela, tipo assim, humilha o Julian e daí ela fala, mas eu não quero nenhum de vocês. E aí ela vai embora. É muito bom. Eu adorei essa versão da Verônica que veio de Los Angeles. E mesmo assim, ela tem alguns traumas em relação aos pais, então, né? É muito interessante, porque a Verônica lá no começo da série, na primeira temporada, tinha uns traumas, mas ela meio que escondia isso. Super. Né? Tipo assim, tinham várias questões dos pais dela, que tipo assim, a família dela não era a família perfeita, mas ela meio que vivia uma mentira da vida dela. E aqui ela tenta viver essa mentira, ela é desmascarada pela Cheryl rapidamente, mas aí eu sinto que ela assume um pouco mais essa fragilidade também, assim, né, em certo ponto. Então, é muito interessante de ver isso, principalmente porque a gente descobre que o Hiram e a Hermione têm um programa de TV que chama Ou Mirra. Não, eu passei mal. Nessa hora eu ri muito. E aí tem a Little Verônica, que daí a Verônica tá assistindo, ela fala That bitch, tipo assim, é muito bom. É muito bom, tipo, não deram emprego pra ela. Cara, que absurdo. E uma coisa que eu achei curiosa, a mãe dela liga pra ela e eu acho que não era a Hermione de fato. Pela voz
voz eu achei que não era. Não sei se eles fizeram alguma coisa pra voz ficar diferente por ser um telefone. Sim. Mas eu achei que era uma outra voz. Não, eu super achei que era ela. Só que na primeira temporada, por exemplo, a Verônica e a mãe dela tem uma cumplicidade, né? Sim. Justamente porque elas estão contra o Hiram, né? Elas estão cheias de frustração e ódio em relação ao Hiram. E aqui, não. Mark Consuelos nem apareceu com a voz dele aqui, né? Exato. Inclusive, eu fiquei bem curiosa na hora que ela fala, eu tô aqui com meus tios. Então eu falei, será que a gente vai conhecer pessoas novas da família da Verônica? Não. Não, né? Era só uma mentira mesmo. Ela só tá sozinha. E chiquérrima, né? Porque ela foi mandada, expulsa, exilada pra Riverdale porque ela tava num acidente de carro que tinha matado o James Dean. Juro, só as referências aqui, né? Várias. Ela é a Daisy Jones nesse caso. Então, eu achei muito legal também. E eu gostei que eu acho que a Verônica é um pouco daquilo que ela era quando ela chegou em Riverdale, mas ao mesmo tempo ela já é uma outra versão da Verônica, né? Tipo, talvez até um pouco mais consciente das coisas, né? Tanto que depois no final, quando a gente tem a professora falando pra eles debaterem sobre o assunto do Emmett Till, muito legal essa cena. Tipo, todos eles estão muito interessados, né, em escutar também o que a Toni e a Tabitha e o Clay tem a dizer, né? Porque eles estiveram lá no Mississippi e tudo mais. Muito legal também essa narrativa do Jughead, de tipo assim, de falar sobre o quanto isso foi diferente. Tipo assim, uma faísca de uma mudança aconteceu ali em Riverdale. O que vai levar a gente a pensar um pouco também sobre todas as mudanças em Riverdale que transformam esse lugar nesse lugar meio catártico pra esse fim do mundo, né? Sim, super. Bom, e aí a gente pode falar então sobre o plano infalível do Jughead, que não aconteceu, né? Ele queria, no começo do episódio, trazer a memória das pessoas pra ver se a galera ia perceber junto com ele que eles precisam sair dos anos 50, que eles não podem viver nessa Matrix, basicamente. E aí, pra surpresa de todos, a Tabitha do futuro, a Tabitha Anjo da Guarda. Anjo da Guarda, esqueci desse lado bizarro da história. Ela apareceu pra ele, falou, ai, lindo, vamos dar um beijinho aqui, brincadeira. Mas ela apareceu falando, então, você é uma falha aqui no sistema, não devia ter acontecido isso. Tal qual os dois Jugheads. Total. Né? O Jughead sempre é a falha do sistema. E ele continua sendo, eu acho. Eu acho que ele vai continuar sendo. Eu acho que a Tabitha... Porque daí a Tabitha fala, então eu preciso que você esqueça, porque daí você vai conseguir viver, porque não tem como eu levar vocês de volta, porque não existe mais. Então, ela fala pra gente, então, que por mais que eles tenham feito todos aqueles planos de explodir o Percival não sei das quantas, no fim o cometa chegou em Riverdale e destruiu tudo e todo mundo morreu mesmo, isso, né? Acabou tudo. Eles não morreram, porque a Tabitha conseguiu, então, levar aquele grupo de pessoas... É meio WandaVision. Anos 50. Meio, vamos colocar numa realidade alternativa. Sim. O Jughead, ele continua lembrando, mas não era pra ele estar lembrando, era pra ele estar esquecendo e vivendo a vida dele dos anos 50, que é isso que a Tabitha fala pra ele. Vocês têm que viver e a gente tem que só garantir que, então, o bem vai ser mais forte, né? A justiça vai ficar do lado do bem dessa vez. E ela dá um beijo nele pra ele esquecer. Eu fiquei surpresa, porque eu senti que nessa hora ela ia chegar pra criar outro plano com ele, né? Já que o plano dele tinha dado errado. Só que não, ela foi lá e realmente acabou com... Meio que pareceu tipo que eles tinham aberto no episódio, já fechou e falaram, não deu certo, fica aí o mistério do que vai acontecer nessa temporada então. E, tipo assim, não vai ser tão fácil quanto o Jug tentar acordar eles pra essa realidade. Eu senti que meio que embarrigou, mas não de um jeito tão ruim assim, embarrigou um pouco qual vai ser o processo da temporada pra eles voltarem pro futuro. Sim. Porque o Jughead, então, agora ele tem mais um a fazer antes, né? Ele primeiro tem que lembrar de novo pra fazer isso acontecer. Porque a única mensagem que ela deixou na cabeça dele é que ele tem que sempre se inclinar pra bondade, sempre se inclinar pra justiça. Se inclinar pra bondade, eu não lembro qual que é a frase. Mas, só que daí, quando ele tá ali escrevendo, né, na máquina de escrever dele, porque ele fala, não, eu vou, então, escrever a história pra gente não esquecer e tal, ele vê o gorro dele. O que você acha que aconteceu aí? Não sei. Eu não entendi, tipo, eu senti que a série colocou essa cena pra ficar assim, obviamente isso significa muito pra vocês, eu tava... Não, mas é porque assim, o gorro dele não estava na cápsula do tempo. Não, eles queimaram naquela tour toda de que ele quase tinha morrido na mão da galera de Stonewall Prep. Sim, só que ele coloca o gorro na cápsula. Tá, ele coloca. E ele, quando ele abre a cápsula com todo mundo ali, ele fala, tem aqui a camiseta da Cheryl, o martelo do Art, nananana, mas o meu gorro estava desaparecido, entendeu? E aí, no final do episódio, o gorro aparece ali. Bom, tem alguém, e ele fala, e daí ele fala que é uma coisa que ele nunca viu na vida, assim, não reconhece mais o gorro. Então, nesse momento, deu pra ver que o Jughead realmente perdeu a memória, porque ele realmente perdeu a memória dele. Ele realmente perdeu a memória, e eu acho que ele, mesmo assim, continua sendo, tipo, uma falha, sabe? Um glitch, assim, no plano da Tabitha. Tipo, por algum motivo, ele não estava presente na cápsula do tempo, apesar da cápsula do tempo estar ali. E depois, esse objeto surge, sabe? Pra mim, nesse momento, o Jughead vira um narrador que a gente tem que desconfiar. Porque a cena toda dele indo tentar escrever, e a gente sempre confia quando ele tá escrevendo, né? Tipo, isso é o clássico de
Riverdale. Só que ele não consegue escrever, então pra mim isso é um símbolo de que a gente não pode mais confiar nele como narrador. E se tiver de novo 2 Jugheads, por exemplo? Exato, porque tipo, a questão é, por que o gorro dele não apareceu lá naquele momento? Por que não teria sentido essa cápsula que eles enterraram 67 anos no futuro, tá ali, mas a cápsula tava. Só que por algum motivo, a memória do Jug não tava. Sim, então e tem uma cena de alguém olhando eles. Só que a gente acaba entendendo que era a Tabitha, a Tabitha Anjo, né? Inicialmente mas eu achava que não pode ter sido outra pessoa? Fica meio colocado ali que é ela, mano. Mas daí eu acho que, tipo, talvez o gorro ter aparecido significa que então o Jug está inserido de fato agora na história e ele precisa talvez quebrar esse bagulho pra ele conseguir sair de lá, né? Concordo, super. Porque eles não vão viver 50 anos até o futuro e tá, não, tipo... Ou 2 anos até o cometa Bailey bater. Chegar de novo. Aí do nada aparece Riverdale renovado até a temporada 9. Pelo amor de Deus, Roberto, vamos com calma, vamos com calma. Mas então, o próximo a gente vai ter o baile da escola, a gente já tinha comentado um pouco, né? Isso, e eu sinto que as perguntas que a gente tá levantando aqui sobre se o Jughead vai realmente lembrar de alguma coisa, se ele vai continuar tendo esse plano infalível pra levar a galera pro futuro, vai ser meio que deixado de lado no segundo episódio. Eu sinto que vai ser um episódiozinho mais bailinho e desenvolvimento das relações dos personagens. Só que, na sinopse do episódio, porque a gente vai ter então esse baile, daí vai ter o Foca tocando no baile, vai ter a Beth tendo ali questões com o Kevin tendo questões com o Clay, o Art tentando conquistar a Verônica. Sim. E aí na sinopse a gente tem só uma linha sobre o Jughead, que é tipo assim, o Jughead vai trabalhar nos quadrinhos. E sempre que ele trabalha nos quadrinhos, ele lembra de alguma coisa, né? Então, porque tem um momento que o Art fala, não, você tem uma imaginação muito fértil, você devia focar nos seus quadrinhos, nananã. Então ele vai focar nos quadrinhos, mas antes os quadrinhos foram uma solução super pras coisas, né? Então eu talvez sinto que de novo ele vai começar a vai criar. ser meio que uma porta pra ele entender. Talvez ele vai ter essas ideias que vão ser memórias, na verdade, que vão começar a vazar e ele vai escrever histórias em quadrinhos sobre isso, sabe? Ah, faz sentido. Eu acho que pode ser isso mesmo. Mas ainda comenta aí como vocês acham que eles vão voltar pro futuro. Porque eu acho que nesse episódio eles jogaram várias dicas, assim, do que pode acontecer. E uma coisa que eu tô sentindo nessa temporada, não sei se eu estou sendo muito positiva e no futuro a gente pode cortar essa parte que eu tô falando. Mas uma coisa que tava me dando muita raiva em Riverdale nas últimas temporadas é que eles estavam foreshadowing algumas coisas, né? Eles estavam dando dicas do que podia acontecer, a gente criava teorias e no fim eles jogavam fora todas as dicas que eles tinham dado e criavam outra coisa. Como se os roteiristas do começo da temporada não fossem os mesmos do final. E me dava muita raiva. E nessa temporada eu senti que a gente voltou aos primórdios da primeira temporada de Riverdale, que tipo, as dicas que o Art tava dando, as dicas que a Verônica tava dando, que o Jughead estavam dando, realmente podem ser uma costura para o final. Vamos ver. Até quase parece que o Roberto planejou essa temporada, sabe? Tipo assim, quase parece que desde o início que ele já sabe o final. Era chegar nessa temporada e ele sabia como a série ia acabar. Eu não sei, entendeu? Daqui a uns 2 meses vai sair umas entrevistas ele falando, não, eu sempre soube que a série terminaria dessa forma. Mas eu acho que não, entendeu? Eu acho que foi um grande surto coletivo. Será que eles vão matar alguém no fim da temporada? Se for matar, vai ser o Art. Nossa, pra mim, se for matar, vai ser o Jughead. De novo, mas ele já morreu tantas vezes. Eu mas não sei. Sim, o Art e o Jughead, tipo assim, eles competem pra ver quem morreu mais. Mas o Art é o símbolo da temporada. Tipo, todo pôster tem o Art gigantesco, a cabeçona dele, assim, e todo mundo menor. Tipo, ele é muito protagonista. Então, realmente, tem que matar o Art. Vai vazar só esse trecho. Tem que matar. Tem que matar o Art. E aí você vai ser cancelada na internet. Bom, é isso. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Teremos outros conteúdos de Riverdale aí durante a temporada. Então, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e seguir a gente nas redes sociais. É isso. A gente se vê no próximo. Tchau.